Igreja do Senhor, esse é um texto que é de fechamento do capítulo 6 aos Gálatas. E esta epístola aos Gálatas é uma epístola formidável, como toda a Escritura, mas quando eu dou adjetivo de formidável a esta epístola, é devido à sua riqueza no combate àqueles que lutavam para que quem convertesse fosse circuncidado segundo a lei. A igreja que estava na Galácia era uma igreja que passava alguns embates por causa dos judaizantes, que sempre pregavam que tinha que circuncidar, e se isso não acontecesse, não poderiam ser salvos, como também a guarda do Shabat, como as festas de lua nova e como outros dias festivos que eles apontavam como necessário para o compor da sua salvação, para se agradar ao Senhor. Porém, Paulo vai até aos Gálatas e deixa claro que nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa diante de Deus, mas um coração quebrantado, alguém arrependido. Isso sim é notório diante do Senhor. Paulo diz aos Gálatas que o evangelho que ele prega não aprendeu de homem algum. Ele diz que o próprio Senhor revelou-se para ele. Gálatas capítulo 1, no versículo 10 e versículo 11 e versículo 12, Paulo diz: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo não pregava uma mensagem copiada de alguém. Paulo não anunciava uma mensagem porque ouviu alguém falar acerca de Cristo. Paulo pregava uma mensagem e nos deixou cartas, epístolas, daquilo que ele recebeu, experienciou com o próprio Cristo, e por isso ele podia falar com liberdade. E quando tentaram menosprezar o seu ministério, ele disse: ninguém me inquiete. Jesus, aleluia. E ele diz: para vocês aí, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Pastor Ronaldo, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que o Senhor que falou comigo pela manhã, aleluia, ainda lá no hotel, e o Senhor que falou comigo aqui pela manhã, depois que dobramos o joelho, e durante todo o percurso do culto, eu simplesmente quero obedecer à orientação. Como é uma manhã missionária, aleluia, o Senhor mandou e eu só obedeço. Pregue sobre marcas no homem, marcas
marcas no homem. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor marcará algumas pessoas nesta manhã. Aleluia! Porque a Bíblia revela momentos que o Senhor marcou alguns homens, marcou mulheres, marcou adolescentes, marcou juízes. E para isso eu já começo introduzindo assim: Deus criou tudo perfeito, pastor Mota. Criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, pastor José Raimundo. Mas diz a Bíblia que o homem vai lá e cai na sua decadência, irmãos. Aleluia! A Bíblia diz que ele agora percebe que ele está nu. Ou seja, enquanto eu estou na obediência, a presença de Deus tapa a minha nudez. Mas quando eu desobedeço, a minha nudez é exposta, porque o meu pecado faz separação entre mim e Deus. A Bíblia Sagrada diz que logo depois disso Deus vai lá e mata um animal e veste o homem e veste a mulher. Sabe o que eu aprendo, igreja? Que mesmo na nossa decadência, Deus não tem prazer de nos expor para o nosso adversário. Vai sair do Éden, vou colocar uma espada, mas não vai sair nu. Eu já vou providenciar uma cobertura. Deus vai lá e providencia a cobertura, depois coloca-os para fora. A Bíblia Sagrada diz que Adão conhece a sua esposa mais uma vez e nasce um menino. O seu nome é Caim. Depois conhece novamente e nasce, aleluia, Abel. Abel significa transitório. Abel significa um vento. Abel significa passageiro. Mas Caim significa aquisição, imposição. A Bíblia Sagrada diz que um belo dia, aleluia, Abel traz o melhor. Ele traz o primogênito, aleluia, do seu gado e apresenta para o Senhor. E Deus agradou daquilo. Mas vem Caim, traz os frutos e coloca lá. E Deus não aceitou. A Bíblia Sagrada diz que Caim ficou com o semblante caído, ficou enfurecido, e Deus diz: porventura, se fizesse o bem não seria aceito, mas se não, o pecado jaz à tua porta. O que eu quero que a igreja entenda? Sempre na igreja, no ministério, no campo, vai ter aqueles que voluntariamente sabem agradar a Deus, mesmo sem Deus pedir para fazer nada. Mas sempre vai ter aqueles que vai apresentar alguma coisa, mas aqui dentro ele não se curvou diante de Deus ainda. Quem está entendendo vai dando glória, que eu fico animado. A Bíblia Sagrada diz que de repente, não, meu amado, é você que perdeu a visão, porque Deus marca, Deus prova, Deus capacita, Deus levanta, porque Deus não derrama óleo na cabeça de ninguém para desperdiçar. Coisa linda. Opa, coisa linda. A Bíblia Sagrada diz que Deus marcou a vida de José. E lá nos calabouços, lá está José, tinha um padeiro e um copeiro. Aí nisso chegou assim: vem cá, fiquei sabendo que você interpreta sonho. Aí conta o sonho, a interpretação está com Deus. Eu sonhei assim, o padeiro falou e o copeiro. E nisto ele disse: ó, o copeiro, daqui a 3 dias você vai ser chamado e vai servir novamente a Faraó. E eu, daqui a 3 dias, você vai ser pego e a sua cabeça vai ser cortada. Ficou bravo com o rapaz. Ah, mas não, por que para ele é bom e para mim é mal? Eu só estou contando o sonho, só estou interpretando o sonho. Porque tem gente que não gosta de ouvir a verdade, né? Não gosta de ouvir a verdade. A Bíblia Sagrada diz que 3 dias lá vai o copeiro. Aí nisto, José, lembra de mim
quando estiver diante de Faraó. Pode deixar. Ele lembrou? Passaram 2 anos. Aí Deus dá sonho para Faraó. Está na hora de exaltar o menino que eu dei sonho. Segura que é para você, cristão. Está chegando a hora de Deus te exaltar. Deus vai criar um meio para que alguém chegue até você. É você que é fulano tal? Sim. Deus mandou que fazer isto. Deus mandou te entregar isto. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que passaram. Faraó teve um sonho, contou, os magos não puderam responder. Porque os magos, Satanás, ele só revela o que está no dia a dia. Ele não sabe do que está oculto. Ainda bem, senão ele destruiria o ser humano. Deus pega e dá para José a interpretação. Diz a Bíblia Sagrada que nisto o copeiro, grande é meu pecado. Por quê? Teve um rapaz que está preso lá, o nome dele é José, um hebreu. Ele interpretou o sonho, que ele interpretou, cumpriu. Manda chamar José, está na hora. Aleluia, segura porque eu vou dar os detalhes. Chama José, só que José estava no calabouço. Dá um banho nele, Deus vai te dar um banho, aleluia. Tira a barba que está barbudo, Deus vai tirar toda a impureza. Tira, tira, tira. Aleluia. Agora veste roupa nova. Deus está falando, tem roupa nova chegando aí. Agora vai se apresentar. Está chegando o momento de se apresentar. E aí, José, o sonho é esse. E José, eu aconselho que use alguém que saiba administrar, para que você possa ter êxito. E nisto, Faraó, quem eu vou usar a não ser você, que tem um Espírito de Deus? Eu vou falar. Quando Deus quer honrar, Deus usa até o ímpio para interpretar o nosso sonho. Deus usa até o ímpio para jejuar para nós. Como assim? Lembra de Dario? Pegaram Daniel, jogou na cova, não foi? Trouxeram vinho, não quero vinho. Trouxeram comida, não quero comer. Trouxeram estocador, não quero tocar. O que você quer? Eu quero que fique quieto. Ele jejuou a noite toda e orou por um justo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus nesta manhã está falando, eu vou marcar a tua vida. Eu vou marcar a tua história. Eu vou te marcar. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Só que tem uma marca que é inconfundível. Esta marca que, meu Deus, que glória! Esta marca que acontece aqui, quando a gente for arrebatado, quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, assunto ao céu. Cadê o sacrifício? Ele só faz assim. Aleluia, glória a Deus. Aqui está as marcas. É por isso que naquele dia não tem como confundir, porque eu verei as marcas, mas nós veremos ele com o rosto alegre, com o rosto perfeito, não com o rosto tombado, cabisbaixo. Nós o veremos poderoso. Pastor Ronaldo, o que eu tenho que fazer então? Se você já está marcado, vai dando glória. Vai dando glória. Por quê? O que nos resta? Só resta uma coisa a fazer nesta manhã. O quê? Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Continue abençoando o teu servo, honrando ele de uma forma extraordinária, abençoando juntamente nesse santo ministério com o teu servo pastor Gilvan. Abençoado seja Epintópolis, abençoado seja todas as famílias, abençoado seja a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém.